peço desculpa por estar a ser tão rigoroso nesta função, mas estamos a terminar a nossa presença aqui nesta ordem, neste excelente estabelecimento, e por isso eu vou passar a palavra ao Dr. Luís Neto Galvão, sócio da SRS e uma pessoa com muito conhecimento nesta matéria, que nos vai falar sobre a matéria da proteção de dados neste universo. Muito obrigado. Quaisquer perguntas podem dirigir aqui ao nosso moderador, porque ninguém como ele conhece os temas da privacidade aqui em Portugal e, portanto, ele responderá. Mas, enfim, eu vou tentar ser breve. Eu tinha aqui uns tópicos. Eu pus os óculos porque nos primeiros 6 meses de 2018 eu perdi a visão de curto alcance. Eu lia muito bem, agora preciso disto por causa justamente do RGPD. Foi uma época particularmente intensa da minha vida e, enfim, de um momento para o outro, vi-me obrigado a usar os óculos, não consegui forçar mais. Enfim, o meu trabalho como advogado envolve muita tecnologia e envolve também, em particular, gestão de expectativas e gestão de ansiedade. Eu, por exemplo, passei a tarde com vários clientes que têm uma aplicação e estão a tentar gerir consentimentos e harmonizarem essa gestão de consentimentos com a diretriz da CNPD do final do ano passado, e isso de facto leva as pessoas quase à exasperação. Não é fácil regular a tecnologia. Normalmente andamos sempre a correr atrás dela. Eu lembro-me que em 2001, quando houve o concurso do MTS, da terceira geração móvel, os operadores móveis, fazendo, enfim, as suas propostas no concurso para a atribuição dessas frequências do 3G, fizeram, enfim, apresentaram muitas utilizações futuristas daquelas frequências, serviços de proximidade. Vou poder saber qual é o restaurante que tem uma promoção e que está ao pé de mim, enfim, imensas coisas que hoje em dia são o nosso dia-a-dia e que naquela altura, de facto, para eles iam acontecer amanhã. Estamos a falar de 2001, 2002 e enfim, na verdade levaram 10, 15 anos a concretizarem-se e, sobretudo, com a explosão dos smartphones. Hoje em dia, com a internet das coisas, com o 5G, com a fibra massificada, temos de facto capacidade de gerar dados e, sobretudo, de implementar aquilo que são novidades tecnológicas com utilização de dados, uma capacidade de o fazer com muito maior rapidez e, portanto, muito mais difícil hoje é a regulação, no fundo, ser pragmática e conseguir resolver os problemas como aqueles que, enfim, os meus clientes tinham esta tarde. Portanto, quando se fala, então, de autarquias, e hoje em dia não são apenas as câmaras municipais que têm imensa informação e imensas responsabilidades ao nível da gestão autárquica, as próprias freguesias, hoje em dia, algumas em particular, têm imensas responsabilidades e têm, de facto, a cargo delas a gestão de um manancial enorme de dados. E a temática das Smart Cities entronca aqui, ou seja, entronca no tema da gestão, que para mim, enfim, era essa. Eu sou advogado, mas era esse o ponto que eu queria deixar bem claro aqui. O tema enfim, das Smart Cities é essencialmente tecnológico, como é óbvio, quer dizer, não há definição de Smart City sem tecnologia, precisamos da tecnologia, mas é essencial para garantir a nossa, enfim, a nossa accountability e a nossa democracia, que essa tecnologia seja gerida por eleitos interessados e com capacidade de colocar as questões corretas e, no fundo, fazer uma verdadeira gestão criteriosa daquilo que são os dados dos cidadãos que estão à sua guarda. Eu tinha aqui alguns tópicos. Desde logo, o tema das Smart Cities traz-nos uma questão de controlo. Ou seja, controle dos dados. Eu tenho um manancial de dados, muitos deles pessoais. Há um movimento crescente, por exemplo, agora com o regulamento da governança ou do governo dos dados, há um movimento crescente no sentido de disponibilizar à comunidade os dados gerados na administração pública. Isso vai também acontecer ao nível das cidades. E aqui há um tema importante de anonimização, mas, no fundo, eu para fazer isso e eu para ter
dados sobre indivíduos dos quais posso extrair valor, mas ao mesmo tempo garantir a privacidade, eu tenho que, enquanto eleito, eu não posso ficar sujeito ao comando do control room, da sala de controle. Ou seja, eu não posso entender que eu eleito, que não tenho de facto que fazer perguntas, nem que conhecer, basta-me, saber que há alguém na sala de controle que vai poder, na qual nessa pessoa vou poder delegar, digamos, aquela responsabilidade, que é a responsabilidade do governo dos dados. Eu tenho que ter, no fundo, ainda que não tenha essa formação, ainda que não seja engenheiro e que não tenha necessariamente uma grande apetência tecnológica, eu tenho que saber fazer as perguntas certas e muitas vezes, a nível autárquico, há uma necessidade dos próprios serviços fazer a evangelização dos eleitos para garantir, no fundo, um maior controle sobre aquilo que é, a utilização, aquilo que são as utilizações dos dados e da tecnologia ao nível autárquico. Depois temos um tema de vigilância, ou seja, autarquias rimam com videovigilância, com controle, com reconhecimento facial, com o controle das temperaturas, e isto de facto, pode ser uma realidade muito virtuosa. Há uma tendência para otimizar a vida urbana utilizando a vigilância, até para a prevenção do crime, por exemplo, como vimos ali no tráfego, na gestão dos eventos e no impacto que tem, por exemplo, a saída das pessoas ao mesmo tempo, mas isto, de facto, coloca-nos aqui problemas significativos e, como vemos, há uma tensão contínua entre o regulador e o poder político. Eu recordo, por exemplo, recordo-me há uns anos atrás da polémica da instalação da videovigilância no Porto do momento em que a CNPD, levantou algumas dificuldades a essa implementação, e a solução legislativa que foi encontrada. Portanto, gera tensões entre o poder político e na verdade, os reguladores independentes, em particular este aqui, que nós temos em Portugal, a CNPD. Depois, eu queria também falar de um tema que tem que ver com tecnologia, claro. Tecnologia é essencial, como eu disse, e existem projetos interessantíssimos para as Smart Cities, mas, na verdade, quem deve decidir sobre esses projetos não é a tecnologia, mas sim quem gera a autarquia, são os eleitos. Portanto, se há o perigo, eu estou a falar agora em tese, como é óbvio, se há o risco da sala de controle dominar o autarca, há também o risco da tecnologia dominar de alguma forma a autarquia, porque não temos a capacidade de falar e de compreender aquilo que é a complexidade das soluções tecnológicas. E isso é um tema porque o facto de nós não estarmos ao mesmo nível de quem nos está a vender uma determinada solução não nos desobriga de garantir a segurança dos dados. Ou seja, eu não posso ser desresponsabilizado porque não conheço tão bem a tecnologia e hoje em dia o RGPD introduz um modelo muito virtuoso, que é o das avaliações de impacto sobre a proteção de dados, e hoje em dia qualquer fornecedor de tecnologia, embora não seja obrigado, deve, até para conseguir vender melhor aquilo que pretende, ter já, preparada toda a informação necessária para a realização de uma DPIA, de uma avaliação de impacto pelo responsável pelo tratamento, neste caso, a própria autarquia. Bom, e depois temos também um tema de soberania dos dados, isto é, e já aflorámos aqui, cada vez mais, se nós tivemos um período de globalização, neste momento vivemos o período contrário. E aqui na Europa, muito por força do controle do Tribunal de Justiça da União Europeia, temos uma verdadeira preocupação, somos obrigados de uma forma rígida a verificar para onde é que são exportados os nossos dados e qual é a segurança que oferecem as jurisdições, as localizações para onde eles vão e, sobretudo, o nível de intrusão dos serviços de vigilância, dos serviços de espionagem. E isso é um problema verdadeiro, é um problema que em 2013 quase parou, de um momento para o outro, o avanço do cloud computing, com as revelações de Snowden. Hoje em dia eu acho que tudo isso se ultrapassou um pouco, mas hoje em dia temos um problema, de facto, e não é apenas com a transferência de dados para os Estados Unidos, é um tema mundial. E é interessante, quer dizer,
não temos necessariamente que ter lido Aldous Huxley ou, enfim, o 1984 para termos sensibilidade para isto. A minha própria engomadora, a pessoa que engoma as minhas camisas e, enfim, e a roupa da casa, que é chinesa e que está cá e trabalha arduamente e que tem um filho para sustentar, enfim, tem a família na China a pedir que ela volte para a China e eu pergunto-lhe, mas porquê é que não vai? De maneira nenhuma. E ela aponta-me câmaras, câmaras, câmaras. Ela fala pouco português, mas é claríssimo que ela não quer ser vigiada numa cidade chinesa, que é a cidade média onde vivem os pais. E, portanto, é algo que nos está no sangue. Quer sejamos europeus com uma determinada educação e formação, quer sejamos chineses, quer sejamos, enfim, de uma ou outra nacionalidade, este é um tema que mexe connosco intrinsecamente. E a soberania dos dados, como eu disse, hoje em dia é um desafio enorme para empresas e organizações que nos obriga a fazer uma verificação cuidadosa das soluções que nos são dadas, quer a nível contratual, e muitas vezes não estamos a falar de segurança da informação, ou seja, eu não tenho qualquer dúvida que os operadores de tecnologia oferecem soluções com uma enorme segurança. Mas estamos a falar da segurança jurídica e da segurança dos dados nos locais para onde viajam e da possibilidade de haver intrusão nesses dados por parte das autoridades de investigação e de espionagem. Um tema também importante aqui no que toca ao RGPD e à sua aplicação aos dados autárquicos. Há princípios terríveis, como o da minimização dos dados, como o da proporcionalidade, que nos obrigam, no fundo, a restringir aquilo que nós temos em grande abundância, que é, enfim, temos muitos dados, mas temos que ter também muito cuidado com os desvios de finalidade. Eu recolhi estes dados, eu sou uma autarquia, recolhi dados para uma determinada finalidade, mas agora eu estou a utilizá-los para outra porque, enfim, é uma utilização virtuosa. Como é que eu consigo compatibilizar isso com aquilo que são os princípios do RGPD? E depois há um tema também importantíssimo, que é um dos princípios mais importantes, que é o da transparência. Eu tenho que ser capaz de explicar aos meus, enfim, concidadãos e residentes da autarquia onde estou, aquilo que eu estou a fazer com os dados deles. E isso muitas vezes é complicadíssimo porque, de facto, utilizando algoritmos, enfim, e inteligência artificial, não é evidente, de facto, eu conseguir comunicar, até eu próprio perceber aquilo que estou a fazer, quanto mais comunicar de uma forma clara para os cidadãos e moradores, enfim, daquela autarquia. Portanto, há tensões importantes. Falou-se aqui da Privacy by Design, que é um princípio importantíssimo. E eu queria apenas dizer aqui que, enfim, a abordagem, enfim, temos todos estes desafios, temos mais um que é importantíssimo, que é a abordagem das autarquias face ao manancial de dados que têm e à possibilidade de fazer, enfim, utilizações imensas desses dados com riscos variáveis, deve ser uma abordagem risk-based, ou seja, baseada no risco. Isto é um tema muito importante, é um princípio que consta do RGPD e que nos obriga e que, no fundo, nos ajuda, de certa forma. E o que ele nos diz é que não temos que resolver todos os problemas e garantir todas as obrigações que decorrem do RGPD ao mesmo tempo. Tendo uma abordagem baseada no risco, nós prioritizamos aquilo que são os vários riscos, identificamos os vários riscos e vamos atacar aqueles que são mais importantes e deixamos outros para trás. Ou seja, é uma abordagem que não nos tolhe pela dimensão, pela enormidade do desafio que temos à nossa frente. E, portanto, este princípio é muito importante e deve ser tido em conta. Eu tinha apenas que, no fundo ainda, já referi este regulamento sobre o governo dos dados, mas queria apenas dizer que é essencial também garantir técnicas de anonimização adequadas. E a anonimização é um enorme desafio e de facto, não conseguimos ter um bom aproveitamento dos dados gerados numa autarquia, enfim, numa smart city, se não tivermos uma adequada anonimização, e este é um desafio, enfim, não vou agora abordar as complexidades da anonimização, mas hoje em dia, face àquilo que acontecia há 20 anos atrás, a reversibilidade dos dados, a anonimização é cada vez mais posta em causa e, portanto, é também um desafio que devemos ter em conta, e calmo por aqui para deixar algum lugar ao debate. Muito obrigado.
Ora bem, é a minha função fechar este painel. Foi uma excelente possibilidade que tivemos de tomar contacto com, com os territórios inteligentes, e passaria agora para o encerramento da nossa